Tem muito brasileiro jogando bem lá na Europa e hoje a gente vai falar de um deles. Alguns vídeos atrás eu já tinha comentado sobre o Paquetá na Europa, falei também sobre o desempenho do Neymar e, não sei se vocês se lembram, mas falei também que a gente precisava falar sobre o Vinícius Júnior, inclusive que jogou muito bem ontem de novo, né? Jornais espanhóis destacaram que ele foi um líder, foi imparável, o Real Madrid goleou o Shakhtar Donetsk pela Champions e mais uma vez Vinícius Júnior foi destaque. Mas hoje a gente vai falar sobre o Antony, made in Cotia, um moleque que me traz orgulho por, enfim, ter acompanhado ele desde o início da carreira, um menino que joga muito bem futebol, inclusive aqui no São Paulo, não só eu, mas vários torcedores do São Paulo não valorizamos, acho que o suficiente o Antony. Até porque no São Paulo ele era um outro jogador. Hoje a gente vê um Antony totalmente diferente daquele que a gente, que todos os torcedores do São Paulo acompanharam aqui o início da carreira. Pelo São Paulo, o Antony disputou cerca de 40 jogos, participava pouco ativamente de gols e de assistências, era muito participativo sim em campo, participava muito do jogo, porém não dos momentos mais importantes do jogo. Isso porque o Antony sempre estava distante e quando recebia a bola, recebia longe da área. Coisa que mudou, né? Desde que ele chegou no Ajax. Mudou não só aonde ele joga, porque, óbvio, ele ainda joga pelo lado, mas a forma como ele joga pelo lado, de estar chegando sempre, de estar presente na área, de poder finalizar jogadas, inclusive um belo gol que ele fez contra o Borussia, né? Ele pega a bola pela lateral, corta para o meio e bate. Olha como ele mudou, né? No São Paulo ele dificilmente fazia uma jogada como essa, e no Ajax não só ele faz isso muito bem no campeonato holandês, como fez ontem num puta jogo grande de Champions que foi contra o Borussia, time que dizem, né, ser o melhor da chave de grupo ali, que é Sporting, Ajax, Besiktas e Borussia, e uma vitória impressionante, eu diria, do Ajax. Não esperava que fosse ser um placar tão largo, uma vitória tão... Enfim, para abrir os nossos olhos, né, de fato. Pô, esse Ajax tá merecendo atenção, merece o nosso olhar e merece que a gente olhe com carinho. Agora vamos voltar pro assunto Antony. O Antony na temporada, eu separei aqui os números, tá? Vou estar passando ele aqui para vocês. O Antony pelo Ajax nessa temporada já marcou 3 gols e deu 2 assistências em 9 jogos. Pela Champions, né, que enfim, jogou contra o Sporting, Besiktas e Borussia. No jogo contra o Sporting ele deu 2 assistências e no jogo de ontem contra o Borussia Dortmund ele marcou 1 gol. Pela seleção ele disputou 3 partidas, a primeira convocação dele pela principal foram 3 jogos e ele marcou 1 gol. Ou seja, o Antony bem participativo, né, de gols. 9 jogos, 5 participações em gol, ou seja, quase meia participação por jogo. Na Champions, 3 jogos, 3 participações em gol. É uma participação por jogo e na seleção ele tem uma a cada 3, então seria ali 1/3, né? Agora, desde que ele chegou na Ajax, os números são esses. Ele tem basicamente, desde que ele chegou na Ajax, 55 jogos, 13 gols e 12 assistências. Ou seja, o Antony está muito mais próximo da área. E a tomada de decisão dele melhorou muito. O Antony, a gente sabe, desde que ele saiu aqui do Brasil, ele é um jogador muito, muito veloz pelo lado do campo. Ele é muito habilidoso. Como ele é baixinho e ele é leve, enfim, ele tem uma velocidade incrível de explosão. E ele consegue aliar essa velocidade de explosão com a habilidade. E agora no Ajax, com o amadurecimento do jogador, né, ele ainda tem 21 anos e tem muito a amadurecer, mas ele já é um belíssimo jogador. Não à toa despertou o interesse de Barcelona e Bayern de Munique. Então a gente tem que abrir o olho com relação ao Antony na seleção brasileira. Eu acho que é um dos jogadores aí, como o Vinícius Júnior, que tá pedindo passagem. Claro que é muito difícil, né, porque a seleção basicamente já está montada para a Copa do Mundo, mas eu acho que são excelentes opções e que aparecem no momento certo. Eles, o Rafinha, o Paquetá, são jogadores que o Brasil necessitava, principalmente chegando no ano de Copa do Mundo. A gente sabe que a seleção depende muito do Neymar, mas agora aos poucos alguns nomes dessa nova geração vão surgindo e vão dando um ar de esperança, eu acho, vão dando um ar de alegria para o torcedor brasileiro, porque esses jogadores, como eu disse, Paquetá,
no meio de campo. Eu acho um excelente jogador. O Rafinha pelo lado do campo, com habilidade, joga ali do mesmo lado que o Antony, mas enfim, eles estão brigando por posição. São dois jogadores rápidos, habilidosos. E você tem o Vinícius Júnior, que também é um jogador rápido, habilidoso. Eu acho que são jogadores que trazem a característica que o torcedor brasileiro gosta, que é a habilidade, a velocidade, o dinamismo nas partidas e o diferente, né? O toque da magia, o diferencial. Todos os nomes aqui que eu citei têm. E como eu disse, chegando em ano de Copa, mais do que importante a chegada desses jogadores nesse nível, né? Há um ano da Copa do Mundo, eles têm um tempinho ainda para evoluir, mas já estão provando muito pelos seus clubes. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui no canal. O vídeo de hoje é sobre o Antony, mas sempre tem vídeo novo aqui no canal. Quase todos os dias eu posto vídeo por aqui. Então, para você não perder mais nenhum conteúdo, se inscreva no canal. Deixe o seu like também. Eu esqueci de pedir no começo do vídeo, mas eu tô pedindo agora. Deixe o seu like e comente quais desses jogadores brasileiros mais tem chamado a sua atenção jogando na Europa. Você tá gostando do desempenho do Antony, do Vinícius Júnior, do Paquetá? Quais deles estão pedindo passagem para o time titular da seleção brasileira? Use o campo de comentários. Aproveite e me siga também no Instagram, @vitor.gianluca. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado pela audiência e tchau.